Olá, boa noite, seja bem-vindo ao canal TV Graça e Salvação. Hoje nós estamos começando mais uma live. Essa live de hoje ela está sendo gravada, nós vamos estar reproduzindo depois. Então, você que vai estar assistindo a live, é uma gravação que nós estamos fazendo hoje, no domingo, dia 20 de setembro. E hoje nós temos o prazer de ter conosco aqui o nosso amigo Edberg Pérez, que está lá na Itália e tem sua formação na área de teologia, também estudou filosofia e gosta também de estar discutindo alguns temas que são temas comuns aqui no nosso canal. Somos amigos há muito tempo e eu resolvi convidar o Edberg para a gente conversar um pouquinho hoje sobre o cenário geopolítico internacional na Europa, profecias, falar um pouquinho do Apocalipse, também esse cenário atual da pandemia. Enfim, a gente vai trocar algumas ideias aqui hoje. Como é que tá, Edberg? Tudo bem aí? Tudo bem, obrigado, Peter, pelo... Seu som cortou aqui um pouquinho. Fala novamente, por favor. Sim, obrigado pelo convite, e é muito bom estar aqui com você, participar, poder discutir algumas ideias e falar um pouco da atualidade. Maravilha, maravilha. Edberg, você está na Itália aí, precisamente qual é a região? Eu sei que é próximo a Arezzo, como é que chama a cidade onde você está? Eu estou a 15 quilômetros aproximadamente de Arezzo, que é uma cidade da Toscana, né, região central da Itália. Ok, região central da Itália. Eu tinha pensado que era região sul, até tinha comentado numa outra live. Região central da Itália. Região Muito bem. central da Itália. Mais ou menos uns 200 quilômetros, Maravilha. 200 e poucos quilômetros de Roma. Ok. A Itália é um país pequeno, né? Mas é um país bem interessante. Estive aí o ano passado com minha esposa, gostei bastante do que eu vi na Itália. Bom, gente, como é de costume aqui no nosso canal, a gente sempre inicia buscando orientação e a guia divinas, né? Afinal de contas, Deus ele é o Criador, o mantenedor, ele que nos dá o conhecimento, nos dá o dom da vida, e a gente queria começar também fazendo uma oração buscando ao nosso Pai Celestial, tá bom? Então, se você, onde você estiver, se quiser acompanhar conosco, feche teus olhos aí, vamos falar com o nosso Deus, pedir a sua direção agora. Santo Eterno Pai, Deus poderoso, Criador do Universo, Deus único e verdadeiro, a Ti, Senhor, somente seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecemos pelo dom da vida, por essa oportunidade de estarmos aqui como amigos, como irmãos, para trocarmos algumas ideias e para estudarmos um pouquinho também das profecias, o cenário em que nós estamos vivendo, que tudo isso sirva para nossa edificação e crescimento espirituais. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal, todos aí os que estão assistindo a live, os que estiverem chegando aí, a gente vai ter o chat liberado somente quando essa live for ser liberada aí de forma pública, não é? Aqui agora a gente não tem a participação, mas provavelmente depois, quando a live estiver sendo liberada aí no nosso canal, talvez alguém tenha algum comentário, alguma pergunta, pode fazer, quem sabe numa outra live a gente vai ter uma interação ao vivo, diretamente com o pessoal do chat. Então, como eu falei, essa live está sendo gravada hoje, dia 20 de setembro, aqui no horário de Brasília, são 15 horas e 29 minutos, mas nós vamos estar, então, reproduzindo, liberando essa live no canal em um outro horário. Muito bem. Bom, Edberg, a gente vai começar hoje falando um pouquinho aí do cenário econômico, político, né? Você está na Itália, aí está na Europa, e nós estamos vivendo aqui, eu creio que não só no Brasil, mas no mundo todo, um cenário de muita incerteza, né? As pessoas estão preocupadas com a economia, como que vai ser o próximo ano. Essa pandemia veio para quebrar as pernas mesmo, como podemos dizer, da economia mundial, não é? Muitos países pequenos, a Argentina mesmo está em uma situação muito difícil. Aqui no Brasil, alguns economistas fazem projeção de dificuldades também econômicas para o próximo ano. E tudo isso por conta dessa questão aí da Covid, né? Dessa pandemia aí do coronavírus que assolou e tem assolado o nosso planeta, não é? Eu queria saber de você quais são as suas impressões aí na Itália, na Europa, quando você conversa com as pessoas, você vê os jornais, aí, os noticiários, quais são as perspectivas aí dos italianos, né, do europeu aí de modo geral, em relação ao que vai ser da economia aí na Europa, como é que já está a situação nesse momento, está tendo essa questão de ter comércios fechando, aqui no Brasil tem muitos comércios aqui fechando, especialmente os comércios pequenos, né, pessoas que não
conseguiram lidar com esse problema da pandemia, né? Até a própria questão do lockdown fez com que muitos comércios tivessem que praticamente estar completamente parados, né? E aí não conseguiram pagar os seus funcionários, enfim. A situação não é muito positiva aqui no Brasil, a gente tem uma questão de uma ajuda social que o governo federal ele está fornecendo para o pessoal aqui no Brasil para tentar minimizar um pouquinho a situação, especialmente para o pessoal de baixa renda. Mas e na Itália, como é que está essa situação da economia em relação à pandemia? Como é que você visualiza aí os próximos meses e talvez o próximo ano aí para a Itália nessa questão? Bem, o momento mais difícil, digamos, aqui para a Itália ficou no passado, né? Com a pandemia em si, porque a Itália foi o primeiro país, depois da China, que sofreu, assim, o golpe mais forte, né, da epidemia. E a fase do lockdown, que foi lá pelo mês de março, né, já início de maio, já estava abrindo novamente as atividades. Então, assim, a fase foi bem difícil. Economicamente, eu creio que os reflexos, eles ainda vão ser sentidos ainda. Porque os efeitos na economia tem aquele efeito imediato, porque fecha o comércio, fecha a empresa, tudo aquilo ali. Mas o efeito mesmo vai ser sentido ainda. Está na perspectiva de grande perca, né? Na produção, enfim, de toda a economia. Quanto à situação da pandemia em si, no momento, é uma situação controlada. Não, os casos estão sempre né, girando ali em torno de 1.000, menos de 1.000, um pouco mais de 1.000, os casos diários, né? Novos casos. Então, aqui na Itália, tudo indica que se caminha para uma normalidade. Mas é sempre uma situação tensa, né? Porque as pessoas têm medo e a gente, na verdade, eu creio que nós não podemos negar a existência do vírus, o fato de que existe o vírus e a sua capacidade de atingir fatalmente a uma certa classe da sociedade, né? Mas, assim, houve digamos assim, muita ênfase, né? Então, causou uma espécie de pânico, né, inicial. E agora as pessoas, depois que passou essa fase de pânico, de tudo aquilo, as medidas restritivas que o governo tomou, agora as pessoas estão despertando, né, para querer saber realmente o que aconteceu, né? Porque durante toda a epidemia, aquele período do lockdown ali, as pessoas morriam somente de coronavírus, né? Então as pessoas querem saber, mas e as outras mortes? Onde ficaram as outras mortes, né? Então, eu creio que ainda vai existir muita discussão em torno disso daí. A sociedade italiana é uma sociedade muito, muito ativa, né? E muitas pessoas com boa formação acadêmica, então existem muitas questões que não foram respondidas, né? E o principal problema é aquele das liberdades, né, que foram retiradas bruscamente por decretos ministeriais, que a pessoa perdeu praticamente todos os seus direitos de cidadão durante o período do lockdown. Mas a fase ainda é tensa e preocupante. Muito bem, né? Eu creio que a Itália, pelo que a gente acompanha nos noticiários, né, naqueles primeiros meses aí, há 3, 4 meses atrás, foi um dos principais focos mundiais e também foi um país que sofreu bastante, né, por conta desse lockdown aí que você falou, com medidas bem duras, né, não só com o vírus, mas também com essa questão do isolamento social e, sem dúvida, eu creio que muita coisa vai ser revista ainda pela frente, mas ainda a gente tem os impactos, né, esse efeito dominó. Eu não sei como que vai ser a economia da Itália, o que vocês estão pensando aí, como que vai ser para o próximo ano, mas aqui no Brasil a visão, né, as previsões não são as melhores, não. E aí, né, em relação à questão para o médio e longo prazo, como é que você visualiza essa questão aí?
Existem várias previsões. Uma coisa é certa, né? A economia é a parte que mais sofreu. E existem previsões menos, digamos, drásticas, né? Existem previsões mais caóticas, né? Mas o que nós podemos admitir é que vai haver um crescimento econômico menor, né? Empresas estão fechando, pequenos negócios estão desaparecendo, porque a Itália ainda é um país de muitos negócios pequenos, né? A venda da esquina, aquele mercadinho, aquela lojinha, existe muito ainda, porque a Itália é cheia de pequenas cidades, né? E esses comércios são aqueles que mais sofrem. Então, assim, a crise econômica, ela já existia. A Itália era um país que estava se recuperando, né, da crise econômica de 2008, 2009. E agora, quando estava começando a equilibrar economicamente, aí vem o golpe da pandemia. E aqui o impacto foi muito grande, porque a população é muito idosa, né? Tem uma população composta em grande parte de pessoas com idade já avançada. Então, era natural que ocorressem as mortes que ocorreram. Infelizmente, né? De fato, como você colocou, né, foram dois baques aí, né, o econômico, né, porque a Europa também, ela não tá, já não estava numa situação econômica muito favorável nesses últimos anos, né, a gente tem acompanhado um pouco disso, mas também essa questão que tem a Europa, a Itália tem uma população muito idosa, né, grande parte da população idosa, e foi justamente o grupo de risco que mais sofreu, com certeza aí a gente sabe que foram milhares e milhares de famílias afetadas, porque muitas pessoas ligadas a todas as famílias estavam no grupo de risco, né? E, obviamente, vários idosos faleceram aí. A gente lamenta isso, mas agora entrando um pouquinho mais à frente também, falando aí, existe uma perspectiva aí de vacina, não é? Inclusive, essa questão da vacina é uma questão muito especulativa, muitas pessoas falam que essa vacina, que as vacinas que estão sendo projetadas aí, desenvolvidas, muitos falam, algumas não são muito confiáveis, existe uma série de riscos, outros dizem que a única esperança, né, para a humanidade será essa vacina aí. E como é que está isso aí na Itália, para a Europa? Aí? Já tem perspectiva de uma data para essa vacina, ou isso ainda não é cogitado? O tema da vacinação aqui na Itália já era um tema debatido antes, né, do coronavírus, porque a questão da vacinação ser obrigatória aqui ainda é motivo de debate. Há 2 anos e meio, quando cheguei aqui, havia grande debate com relação a isso daí. E é aquela história, né? Tudo que é grátis e obrigatório, eu creio que qualquer pessoa normal ela vai se preocupar com relação a isso daí. Né? Uma coisa que é grátis e obrigatória. Então, é preocupante. Então, há muito debate aqui. Quanto a uma previsão de uma vacina, eu creio que as mesmas informações que se tem no Brasil são as mesmas que se tem aqui. Né? Não existe um prognóstico e ao mesmo tempo existe, né? Dependendo daquilo que você acompanha. Por exemplo, acho que todos ficaram sabendo, acho que no mês passado aí o presidente da Rússia informou que eles conseguiram uma vacina para o Covid-19. Inclusive, ele tinha vacinado até a própria filha, né? Aqui no Brasil está se falando muito dessa vacina russa aí, né? Os russos. E na verdade a gente vê uma briga uma certa briga hegemônica, né? De poder aí, nacionalistas, né? A gente vê aí a China nessa corrida, Israel, a Rússia, todo mundo quer sair na frente porque entra também essa questão até um pouco fanista, né? Essa questão nacionalista de querer se destacar no cenário, mas o fato é que não tem nada concreto aqui. No Brasil não tem data nenhuma para isso aí. E na verdade, a gente vai... Sim, pode falar. Na verdade, eu estava essa semana passada, eu estava assistindo uma entrevista de um médico italiano. Inclusive, ele foi recomendado para o Prêmio Nobel.
porque a especialização dele é exatamente nessa área de genoma, de vírus, ele não é pandemia a área dele, infectologia, mas ele entende muito dessa parte da genética, né? E foi até recomendado para um prêmio Nobel. E ele até deu uma entrevista, uns quase 40 minutos, muito controversa, porque ele, por A mais B, tanto até que eu não posso nem explicar o que ele falou aqui, porque ele usou muitos termos técnicos, né, da ciência médica, que eu não tenho domínio nenhum. Mas ele estava comentando que uma vacina para um vírus como o Covid-19 é praticamente uma impossibilidade, né, porque ele cita vários fatores, né, que, apesar de eu não compreender os termos, mas ele está falando daquilo que conhece, a gente percebe que ele tem muito embasamento. Ele até publicou um documento, né, que é público na internet, ele explicando esses fatores. E ele diz que o próprio fator de mutação do vírus, né, impede a realização de uma vacina totalmente eficiente para enfrentar o vírus. Uma outra coisa que ele trouxe que eu achei muito interessante, que entra numa parte assim meio conspiratória, né, é a questão dos testes, né, porque ele disse que para fazer um teste para um vírus é uma coisa muito complicada, muito complicada. Então, todos esses testes que estão rodando aí, ele até mostrou o documento que eu verifiquei depois, que a própria União Europeia não garante que esses testes que fazem, que eles foram testados ao ponto de dizer que eles têm uma validade. Ao ponto que quando você testa uma pessoa positiva ou negativa, com esses testes rápidos, né, que eles produziram aí a toneladas, né, e lançaram no mercado, então não existe uma comprovação de que aquele teste realmente consiga identificar exatamente a presença do coronavírus naquele organismo. Entendeu? Então é muita coisa complicada. Ele até citou um exemplo lá, acho que da Tailândia, né, que usaram esses testes lá, fizeram um teste por lá, deu coronavírus positivo em mamão, deu coronavírus positivo, parece que numa cabra, deu coronavírus, entendeu? Ou seja, é uma coisa muito complicada, né? Enfim, né, é um dilema que eu acredito que nessa geração nossa, eu creio que, pelo menos nas últimas 3 ou 4 gerações, a gente não tinha visto um dilema com a dimensão tão grande, porque você tem um problema de saúde pública mundial, você não existe um remédio para resolver o problema, não existe uma cura, e existe um possível tratamento com uma possível vacina, que ainda não se sabe se vai ser eficaz ou não, e ainda tem alguns testes que são feitos que muitas vezes você não sabe nem como está se desdobrando, os efeitos colaterais. Resumindo, a gente está numa corda bamba, né? E eu acredito, a gente que tem uma visão cristã, espiritual da coisa, buscar cada vez mais, ter mais fé ainda em Deus, orar, claro, a gente tem que tomar nossas precauções, mas é uma situação singular. Eu sei que quando a gente olha lá, por exemplo, a crise lá daquela pandemia de 1918, né, foi a gripe espanhola, você teve uma dimensão muito grande. A gente sabe que tem aquela história do platô, não é? Que é falado que o vírus alcança, qualquer doença, ela alcança um platô e depois ela começa a baixar, mas a questão é que a gente ainda não sabe quando isso vai se dar, e agora a coisa é pior. Eu imagino, né, na minha situação como leigo, não sou profissional, não entendo muito dessa área de saúde, mas eu sou levado a acreditar que essa pandemia é pior do que a crise da gripe espanhola, porque com essa questão da globalização, os meios de transporte rápidos, avião e tal, enfim, todo mundo contaminados, estão infectados com esse vírus, e tem também essa questão que foi falado aí. Hoje não se sabe até onde esse vírus pode mutar, a mutação desse vírus, se ele pode afetar alimentos, afetar animais. Inclusive tem até uma especulação, até dizem que há até estudos também sobre a questão da pessoa que pegou não ficar livre da possibilidade de se contaminar uma segunda vez ou terceira vez. Enfim, a gente está vivendo tempos singulares, né? Tempos diferentes e, como diz a Bíblia, tempos trabalhosos, né? A verdade sobre essa questão, eu creio que nós nunca vamos ficar sabendo, porque
É muito complicado, né? Porque tanta informação a respeito disso daí que a gente não sabe o que é verdade e o que não é verdade. A grande questão, para nós, tratando agora da questão bíblica, né, é que nós não podemos negar a existência do vírus, não podemos negar a letalidade, aquelas que são susceptíveis a desenvolver, né, as características patológicas que o vírus é destinado a desenvolver pela natureza. Então, assim, existe o vírus, existem as pessoas que morreram por causa do vírus, mas a gente não tem aquela informação precisa de qual é a letalidade exata do vírus, qual é a origem exata do vírus. Eu mesmo ontem estava assistindo uma entrevista na Fox News, era entrevistada ali uma cientista chinesa, em que ela dizia por A mais B e provava que o vírus foi criado, que o vírus não ocorre, não é um vírus que ocorreu naturalmente, por uma evolução natural da natureza. E ela estava ali denunciando o país dela por ter ocultado isto e provavelmente ter produzido esse vírus em Wuhan, em um laboratório que existe ali. Então, assim, são tantas coisas que você olha, o que eu estou falando não é uma questão minha, é uma entrevista dada na Fox News, nos Estados Unidos, que é uma das emissoras de grande repercussão, tanto nos Estados Unidos como fora dos Estados Unidos. Enfim, então, você vê que é uma coisa que você não tem como apalpar, né? Você diz assim, é isso ou é aquilo, né? A única coisa que nós podemos ter certeza dessa pandemia é que ela chegou no momento exato, destruiu a economia, os governos criaram bilhões e bilhões de dólares para despejar na economia, né, com ajuda para as pessoas que estão sem renda e principalmente para as empresas, né, para poder manter as empresas funcionando. Então, é um grande círculo, uma grande circulação de recursos na casa dos bilhões ou trilhões de dólares, de dinheiro criado simplesmente apertando um botão, e só o futuro vai poder dizer o que realmente vai acontecer. Muito bem. É como a Edberg colocou aí, a gente fica assim no cenário, a gente vê que estamos vivendo tempos únicos, né? Isso, com certeza, do ponto de vista profético também, não é uma questão que vem ao acaso, né? Deus, ele tem, por mais que haja permissão para que os agentes humanos ou a própria natureza, os agentes da natureza atuem, nós sabemos que, por cima de tudo, está a mão de Deus que dá a permissão para que as coisas aconteçam, e a gente sabe que tudo se encaixa e faz parte de um contexto maior, que é a cronologia de Deus, né? Nós não vamos entrar aqui em detalhes aqui, mas assim, Deus, e com certeza no seu calendário profético, ele tem tudo sob controle, né? Por falar em na questão do calendário profético, questão de acontecimentos proféticos, o povo do Advento, os adventistas de modo geral, sempre quando acontece qualquer situação que envolva política internacional, que envolva a economia global, eles sempre voltam seus olhos ali para Apocalipse, né? A gente tem ali Apocalipse 13, que nos fala que vai haver um poder mundial que vai estar conseguindo unir aí todas as nações debaixo do seu domínio. Nós temos ali também uma religião mundial e temos futuramente um decreto, um sinal que a Bíblia chama de sinal da besta, ou marca da besta, que vai ser usado para fazer controle daqueles que estarão do lado de Deus e daqueles que vão se submeter a esse governo mundial, a essa besta, não é? Então, vamos entrar um pouquinho agora na questão do Apocalipse, não é? Nós sabemos que ali fala de duas bestas, a primeira e a segunda besta. No contexto do Adventismo, nós entendemos qual é o papel de cada uma, quem representa cada uma dessas bestas, e agora a gente sempre olha também para os Estados Unidos, não é? Como figura emblemática aí dentro desse contexto, e as eleições americanas estão, né, aí já bem próximas, agora é o assunto da mídia também, e sempre que vai haver alguma mudança ali no cenário, talvez político, os adventistas, de modo geral, ficam preocupados, assim, será que esse presidente pode ser o último presidente? Será que vai ser o presidente que vai trazer, então, esse decreto que nós conhecemos ou entendemos como decreto dominical, que vai ser uma lei que vai obrigar a imposição para que as pessoas não trabalhem
a princípio, não trabalha no domingo, e depois vai impor para que se trabalhe todos os dias da semana, inclusive no sábado, né? Como é que você enxerga essa questão, Edberg, das eleições americanas diante desse cenário político e profético que o povo do Advento aguarda aí já há mais de um século, né? Que vem um presidente que, de fato, vai impor essa lei dominical? Bem, tratando dessa questão, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, né? Aquilo que aconteceu em 2016, quando o presidente Donald Trump foi eleito Donald Trump como presidente. Então, aquilo ali, na verdade, é um divisor, né, de águas. Digamos que, eu sempre tenho dito, depois das eleições, em que Trump foi eleito, que a história vai ser dividida em duas fases, né? Antes dele e depois dele. E é realmente isso que está acontecendo, que vai acontecer. Se ele for reeleito, o que eu acredito que há uma grande possibilidade para a sua reeleição, vai continuar na mesma direção. Por quê? Para nós entendermos aquilo que eu estou tentando falar, temos que analisar como funcionavam as coisas, né? A política, no geral, antes do surgimento desses novos métodos de comunicação, que é o YouTube, que é o Facebook, que é o Twitter. Então, a mídia apresentava, né, principalmente através da televisão, dois candidatos, né, e as pessoas tinham que escolher ali entre aqueles dois candidatos. Né, os eleitores votavam entre os dois candidatos. E com a eleição de Donald Trump, foi totalmente quebrada essa regra, né, de fazer política. E tanto é que quando ele foi eleito em 2016, a mídia toda dizia que ele não seria eleito, né? Parecia uma brincadeira, né? E eu, quando visitei o Brasil em 2016, até eu conversando com alguns colegas, conversando com meu irmão, eu disse para ele, olha, quem vai ganhar a eleição é o Donald Trump. Ele achava que eu estava com piada, né? Porque a mídia brasileira toda apresentava o Donald Trump como, além de ser um camarada totalmente despreparado, sem qualquer composição intelectual ou preparo político, e além disso, considerava ele como perdedor, aquele que queria perder desde quando se candidatou, não tinha chance nenhuma para ele. Tanto é que ele ganhou. Quando ele ganhou, né, a mídia toda se voltou contra ele, porque ele não era do sistema, não fazia parte do sistema, não era o plano, né? Fazia parte do plano. Então, todo o período de 4 anos do Donald Trump foi 4 anos de guerra, né, entre ele e a mídia, né? A mídia convencional americana. E se ele for reeleito, que eu vejo uma grande probabilidade, eu creio que essa guerra vai continuar. Né? Agora, por que é importante? Eu analiso o seguinte, que nada é por acaso, né? Para nós que cremos na palavra de Deus, cremos na atuação divina na história, nada é por acaso, nada acontece simplesmente porque deve acontecer. E Deus tem a sua maneira de conduzir a história, né? Da ala conservadora americana, que são os protestantes conservadores, né? Católicos também. E ele foi eleito não somente porque eles gostavam dele, digamos assim, mas ele fez compromisso com essas pessoas, né? Ele prometeu que iria trabalhar em prol delas. E eu creio que isso é importante no sentido que nos Estados Unidos, antes de Donald Trump, praticamente por quase um século, né? Os valores cristãos, os valores tradicionais da sociedade americana vinham sendo destruídos, né? Totalmente destruídos. E com a eleição do Trump, os protestantes americanos, a ala conservadora, teve uma respiração, né? Eles tiveram um hálito de vida, né? Para se levantarem. E no cenário atual,
o futuro é imprevisível, ninguém pode dizer, só Deus conhece o futuro, né? Mas eu creio que ele, mesmo que ele está aparecendo agora, como da outra vez, como estando abaixo, né, na pesquisa, eu creio que ele tem grande probabilidade de ganhar novamente. O cenário é bem intrigante, bem interessante o cenário atual. A gente vê uma polarização no mundo todo aí, direita e esquerda, né? Eu acho que nunca houve uma polarização tão forte, essa questão de direita e esquerda, como agora nós estamos vendo. E Apocalipse sempre é um livro profético que a gente estuda, ligado também com o livro de Daniel, né? Eu queria entrar num ponto com você aqui agora, que é em relação a Daniel capítulo 2, né? Daniel capítulo 2 nos fala da sucessão de alguns reinos, né, que estavam profetizados. Ali nós vimos que o rei Nabucodonosor ele teve um sonho com a estátua, né, e Daniel foi o profeta que foi escolhido ali por Deus para dar a revelação do que significava aquela estátua que era dividida em vários tipos de materiais, né? A gente tem o bronze, o barro, a prata, o ouro, o barro e o ferro, né? E aí, quando a gente vai para esta última parte da estátua, que é a parte dos pés da estátua, a gente tem a questão do barro e do ferro, são elementos que eles são antagônicos, eles não se unem, né? Barro e ferro é uma representação, segundo vários intérpretes do livro de Daniel, uma representação das tribos ou dos reinos que surgiram ali, dos povos bárbaros da Europa, né, que se constituiu a Europa, a atual Europa. E aí a gente vê esse cenário, polarização, direita e esquerda, parece que a direita está tomando força cada vez mais, ao mesmo tempo a gente vê uma Europa que parece que nunca consegue, de fato, ter essa união, né? Eles tentam manter essa União Europeia, e a gente viu aí agora o Reino Unido, ele fazendo todo o seu esforço, seu empenho para estar fora da União Europeia. E eu queria te perguntar o seguinte, na verdade são duas perguntas, né? A primeira, você acredita que um possível decreto que vai impor essa marca da besta, essa religião mundial, ele vai vir da direita ou da esquerda? É a primeira pergunta, né? Possivelmente seria mais viável que ele viesse da direita ou da esquerda? E a segunda pergunta é, você acredita que talvez a Itália possa continuar dando sequência a esse caminhar aí que alguns países estão dentro da Europa tentando fazer de sair da União Europeia, assim como o Reino Unido, ou você não vê ainda perspectiva para essa saída da Itália, pelo menos por enquanto, né, dessa União Europeia? Bem, eu creio que nós temos que compreender a questão partindo da Bíblia, né? Então, quando a Bíblia fala ali das duas bestas, no capítulo 13, nós temos a primeira besta, que quando falamos de uma besta, estamos falando de um poder, tirando do exemplo de Daniel, porque ali em Daniel, os reinos da terra são apresentados como bestas ou animais, né? Esses animais com chifres e as suas características peculiares. A primeira besta, que nós entendemos que foi formada na Europa, e que nós entendemos que tenha sido o sistema papal que controlou, digamos, a sociedade ocidental por 1260 anos, é, digamos, o casamento entre o poder religioso e o poder civil, formando então esta união, né? E a segunda besta, nós temos ali no Apocalipse, capítulo 13, que nós entendemos que seja, então, os Estados Unidos da América, que é a única potência, a única superpotência que existiu depois da queda do poder papal. Então, essa besta, ela também deverá, em um dado momento da história, formar aquilo que o Apocalipse diz, a imagem da besta, ou seja, um reflexo da primeira besta. Porque em Apocalipse capítulo 3, a primeira besta, ela é vista, uma de suas cabeças sendo ferida de morte, né? Que nós entendemos como o fim
do poder absoluto papal sobre o Ocidente. Essa foi a ferida de morte, né? Mas que depois é curada. Mas quando há uma ferida de morte e acontece uma cura, nós sabemos que fica a cicatriz, né? A cicatriz fica depois de uma ferida. E o papado, ele nunca se recuperou dessa cicatriz, ele sempre vai ficar uma cicatriz. Tanto é que o cenário profético introduz a existência de uma outra besta. Por que não basta uma besta só? Tem que ser duas, né? Para cumprir a profecia. Então, o poder papal, que controlava o mundo, ele perdeu aquele poder militar e aquele poder político, né? Continuou como um poder religioso, mas o papado hoje não tem poder político, aquele de colocar a coroa sobre a cabeça dos reis, como era na Idade Média, e tirar a coroa, e não tem o poder de manobrar os exércitos das nações para cumprir as suas intenções, né? Como aconteceu com as cruzadas. Você vai pegando jeito. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Nós tivemos uma pequena dificuldade aqui com a internet e eu tive até que mudar de local aqui. Nós estamos no outro cenário, mas o Edberg continua firme e forte aí conosco para a gente continuar batendo esse papo aqui. É bacana, né? A gente está falando hoje sobre profecias, política internacional, falamos aí sobre pandemia e vamos ver se a gente consegue, então, apesar das dificuldades técnicas, continuar a nossa live aqui e concluir esse bate-papo.